Fala pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre mais uma definição sobre o acordo de não persecução penal, né? Mais uma decisão importantíssima que foi tomada pelo STJ em delimitar algumas situações sobre o acordo de não persecução penal. Então, como nós temos falado aí nas nossas aulas, o acordo de não persecução penal, queira ou não, ele é um instituto novo no nosso ordenamento, né? Ele foi incluído na nossa legislação, no CPP, no final de 2019. Então, muitas situações sobre ele, sobre a sua aplicação, estão chegando aos tribunais agora, né? Então, a gente tem sempre falado sobre ele, sobre várias situações que têm chego até os tribunais, e os tribunais estão definindo como interpretando, né, o artigo 28A do Código de Processo Penal para melhor aplicar o acordo de não persecução penal. Então, hoje, o que foi, essa semana, o que ficou definido pelo STJ foi se a confissão que foi prestada no momento do acordo de não persecução penal, né, como condição de aceitação do acordo de não persecução penal, se ela tem a validade, se ela pode ser utilizada como prova em um momento posterior, né? Mas como assim vai usar, se foi feito o acordo, como é que vai usar a confissão como prova? Porque a pessoa, o interessado, né, o réu, o acusado, ele pode ter aceitado o acordo de não persecução penal e não ter cumprido as suas condições, né? Então, nesse caso específico, o acordo de não persecução penal ele acaba perdendo a sua validade, né? E o processo de ação penal ela continua o seu trâmite normalmente, né? Então a pessoa confessou, aceitou o acordo de não persecução penal e não cumpriu os termos, o MP se manifestou pelo prosseguimento da ação penal. Essa confissão que ele utilizou como condição, né, exigida pela nossa legislação para que o ANPP seja oferecido, ela pode ser utilizada como prova. Então, segundo o entendimento do STJ, não, tá? Então vamos ler aqui, ó, artigo 28A do Código de Processo Penal, ele trata do acordo de não persecução penal e ele diz o seguinte: não sendo caso de arquivamento, entendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativamente e alternativamente. Então, como a gente vê da letra do artigo 28A do Código de Processo Penal, a confissão ela é uma condição necessária para que o Ministério Público ele ofereça o ANPP. Como eu disse antes ali, o STJ entendeu que essa confissão ela só serve para a formalização do ANPP, ela não pode ser utilizada posteriormente como meio de prova. Por quê? O que o STJ entendeu? Ele entendeu que essa confissão prestada aqui ela é uma confissão extrajudicial, né? Então ela é uma confissão que ela não ocorre ali durante a ação penal, durante o processo, não é observado nesse momento contraditório a ampla defesa, né? É só uma condição que é necessária que a legislação pediu para que o ANPP ele fosse concedido, né? E essa decisão foi tomada daí com base no artigo 155 também do Código de Processo Penal, que ele diz o seguinte, o artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Então, necessário que para o magistrado condenar alguém, ele fundamente a sua decisão na prova que ela foi produzida sob o contraditório judicial. Obviamente, essa confissão que é requisito exigido para o oferecimento do ANPP, ela não é tomada com base com um observado contraditório judicial, né? Ela é uma confissão, ela não precisa ser detalhada e a fundo, a pessoa só precisa simplesmente chegar lá e confessar o crime, né? Então, uma vez feito isso, o magistrado ele não pode utilizar essa confissão para condenar alguém. Essa confissão ela tem única e exclusivamente aplicação para preencher esse requisito do artigo 28A do Código de Processo
penal, né? Até porque na confissão judicial, ali no contraditório judicial, quando a parte ela é interrogada, ela pode se retratar, né? Ela pode mudar o seu depoimento, enfim, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não podemos misturar, né? Então, essa confissão sempre tem em mente, serve única e exclusivamente para a formalização do ANPP e nada mais. Então, o magistrado ele não pode utilizá-la depois no processo para condenar alguém, nem o Ministério Público pode utilizá-la também no meu ponto de vista, para fundamentar a acusação ou levantar essa confissão na denúncia ali, como meio de prova, né, ou nas alegações finais, citar essa confissão como meio de prova sob pena de nulidade do processo. Então, esse é o vídeo da semana, importantíssima decisão para quem atua na advocacia criminal, é bom ficar atento, porque pode chegar alguma situação assim aí no seu escritório.